Já diria Nietzsche que os que dançavam foram considerados loucos por aqueles que não podiam ouvir a música. Será que aquele espetáculo musicado que você assistiu era uma ópera? Ou então um teatro musical? Olá! Meu nome é Aline Sanz, eu sou atriz, diretora e arte educadora das oficinas culturais gratuitas aqui da Prefeitura de Jundiaí. Esta já é a nossa 20ª aula. Na semana passada nós falamos sobre os figurinos e falamos da importância que eles têm dentro de um espetáculo de teatro. Hoje eu estou aqui trajada numa tentativa de Carmen da ópera de Bizet, para a gente falar um pouquinho sobre a cena dramática, mas a cena dramática musicada. Quando o teatro se junta com a música no palco, o resultado pode ter diversos nomes. A gente pode chamar de ópera, a gente pode chamar de musical, opereta, comédia musical, teatro musicado. Bom, independente do nome, nós, na plateia, geralmente ficamos encantados, não? Mas como será que nós podemos classificar, hein? Será que existe uma diferença entre o que é ópera e o que é o teatro musical? Tanto a ópera quanto o musical, eles procuram o quê? Combinar palavras e música. Mas, na ópera, a música é quem ganha os holofotes, enquanto que no teatro musical, a palavra, o texto é muito mais importante. No próprio nome, né? O teatro musical deixa a música num segundo plano, favorecendo o teatro, a palavra, o texto. Normalmente, as produções musicais, elas têm as letras traduzidas para que as palavras cheguem para o público na língua nativa, o que raramente acontece com a ópera. A técnica do canto do teatro musical, ela também favorece a compreensão da palavra em oposição à técnica operística. De maneira simplificada, a ópera é um tipo de musical de dramaturgia, ou um drama cantado, com poucos ou quase nenhum diálogo encenado e dançado, com um aporte visual de cenografia, figurinos, iluminação. Basicamente, essa é a forma de ópera que vemos sendo montada hoje em dia. Já o teatro musical contemporâneo brasileiro, como nós conhecemos, ele evoluiu a partir de três matrizes básicas. Uma oriunda do teatro musical vindo da Broadway, uma outra do teatro narrativo brechtiano e uma terceira do teatro brasileiro de revista, nascido no século XIX. Mas a estrutura de produção mais utilizada com base nas montagens dos últimos anos aqui no Brasil tem sido a matriz Broadway, né? Misturando características formais, dramatúrgicas e estilísticas das outras matrizes. O teatro musical de matriz Broadway, ele surgiu no final da década de 1920 e ele tem as suas origens na opereta, que é o quê? Um subgênero variante da ópera, que tinha as melodias mais populares, tinha mais diálogos, histórias mais vibrantes e muitos números de danças, mas ainda assim considerado uma pequena ópera. Se a ópera e o teatro musical têm os mesmos elementos estruturais, será que existe alguma diferença entre essas duas formas? Ópera, ela também é um teatro musical. E muitas óperas são estruturalmente indistinguíveis dos musicais. De qualquer maneira, há uma diferença no equilíbrio de palavras cantadas e palavras faladas. Podem existir diferenças entre a ópera e o teatro musical. Na forma, no estilo das canções, né? A ópera, ela é erudita versus o teatro popular, musical, né? Nas temáticas escolhidas ou então até mesmo na linguagem. Ao mesmo tempo, se a gente for pesquisar a fundo, tem tantas exceções que é impossível estabelecer essa diferença. Mas é engraçado que ficam as semelhanças muito óbvias.
A produção de uma ópera e a produção de um musical são exatamente iguais. Já diria Shakespeare que uma rosa, se ela tivesse qualquer outro nome, ela ainda teria o mesmo cheiro. Assim, seja qual for o rótulo que você escolheu para dar para aquele seu espetáculo predileto, seja com essa definição que eu te contei agora ou com a definição que você já tem para si, ainda assim, ele será capaz de mexer e muito com os nossos sentimentos. Na próxima semana, nós vamos falar sobre os jogos teatrais, como uma ferramenta para a educação e a assimilação de conteúdos. Vamos falar sobre o teatro na escola. Por enquanto, nós permanecemos em casa, cuidando das pessoas que a gente ama, alimentando o nosso espírito criativo, ouvindo, escrevendo, vendo coisas novas, aprendendo coisas, aquecendo os nossos motores, porque em breve, muito, muito, muito em breve, nós vamos nos encontrar nas salas de ensaio. Então, até lá!